videozinhos. Esse é o terceiro vídeo do segundo bimestre, na unidade 7 da apostila 2. Então, lá no CA, a gente vai fazer pelo CA, porque o CA é uma maneira mais resumida que a gente encontrou para fazer esses vídeos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a América e seus povos. Então, ali, com o objetivo de atingir o Oriente pelo Oeste, o navegador italiano Cristóvão Colombo, a serviço do reino espanhol, encontrou um continente desconhecido em 1492. Chamou seus habitantes de índios, acreditando ter chegado às Índias. Então ele achava que tinha chegado até as Índias e chamou os habitantes de índio. Então, na verdade, era a América, né? Não tinha nada a ver com a Índia. Em 1512, o navegador Américo Vespúcio confirmou se tratar de um novo continente, alterando o mundo conhecido até então. Os europeus chegaram ao novo continente e encontraram habitado por diversos povos, ocupando parte do território. A América Central e parte oeste da América do Sul foram denominadas pelos espanhóis. Parte leste da América do Sul ficou com Portugal. A América do Norte e algumas ilhas do Caribe foram conquistadas pelos ingleses. Então, a América do Norte conquistou os ingleses, que hoje Estados Unidos, Canadá. Tá? A América do Sul, Portugal, né, ficou com uma parte do Brasil, e os espanhóis ficaram com um pedaço também da América do Sul e América Central. Então, aqui Argentina, Chile, Peru, são alguns países que pertencendo no caso, colônias espanholas também. Tá? Então, vamos colocar ali povos pré-colombianos. Então, povos pré-colombianos são chamados pré-colombianos povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, de Cristóvão Colombo. Então, povos pré-colombianos. Tá? Então, gente, se eu perguntar para vocês que são povos pré-colombianos, vocês já sabem que são povos que moravam antes da chegada dos europeus aqui na América. Os astecas, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho dos astecas. Então, ali os astecas. O termo asteca vem de Aztlán, local de origem dos mexicas, né? E que atualmente faz parte do território dos Estados Unidos. Os mexicas ficaram conhecidos como astecas e fundaram Tenochtitlan em 1325. Os astecas conquistaram cidades vizinhas, os povos se tornavam aliados ou eram forçados a pagar impostos e oferecer pessoas para sacrifícios. Então, isso aqui fala um pouquinho dos astecas, ele é mais completo, e provavelmente eu vou pedir alguma atividade para vocês sobre esses povos. E eu não sei qual vai ser os mais, as astecas, vou ver se vai ser por grupo ou por aluno, mas eu vou pedir também. Então, esse é algum dos povos, era mais na região da América Central, os astecas eram localizados, né? Na região do México, hoje pertencente aos Estados Unidos. Então, ali ele fala um pouquinho sobre a sociedade asteca. A sociedade asteca era bastante hierarquizada, isto é, havia uma organização de poder e obediência bem estabelecida. Quanto mais próximo um grupo estava do imperador, mais poderes militares, políticos e religiosos ou econômicos tinha. O imperador era chamado de Tlatoani, líder político e militar. Os guerreiros e os sacerdotes formavam a elite. Os artesãos e os camponeses constituíam a maior parte da população. Normalmente é assim com vários outros reinos, outros impérios também, né? E aqui não era diferente. Também havia os escravizados, os agricultores pobres e os endividados. A alimentação dos astecas era formada por milho, feijão, pimenta, abóbora, peru, pato do mato, entre outros alimentos. Então eles comiam carne também, né? Comiam carne, feijão, já vem dessa região também, pimenta, abóbora, o milho, são alimentos que eram do cotidiano dos astecas também. E na religião asteca, os astecas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Observe a representação aqui.
de alguns deuses cultuados por eles. Então ali, Tlaloc, né, deus da chuva, Tazarcoatl, desculpa a pronúncia, o prof não é muito bom a pronúncia, significa serpente emplumada, era um dos principais deuses astecas. Yodhishthiropotli, deus do sol e da guerra. Então eles tinham muitos negócios, deus da chuva, deus do sol, deus da guerra. Eles tinham muito essas comparações assim de Deus, e cada deus tinha um significado na natureza ou na vida do modo geral. Então os sacrifícios eram comuns, né? Até porque eles pegavam pessoas de outros lugares, outras regiões, para fazer sacrifício. Então é entendido como prática religiosa que alimentava o funcionamento do universo e agradava os deuses. Como é possível observar na imagem, o sacrifício acontecia em diversas ocasiões. Algumas guerras se davam em razão da busca de prisioneiros para esses rituais. Então ali várias ocasiões eram feitas, muitas batalhas, muitas guerras eram atrás de pessoas para fazer esses rituais, né, fazer esses sacrifícios. Então era sempre pegar inimigos, pessoas de fora, para que esses sacrifícios fossem feitos nesse sentido. Vamos lá, para frente. Ali temos os maias. Temos os maias também, autonomia política, cada cidade tinha um governo próprio, embora houvesse características comuns, como língua, religião, comércio e alimentação. Comunicação entre as cidades ocorria por rota terrestre e fluviais, então tinha muitos negócios de terrestres, as comunicações, então sistemas de correio, era muito interessante assim, ou fluviais, né, por rios, eles faziam comunicações e transporte de coisas também. Trocas comerciais, sal, jade, plumas, cacau, algodão, cerâmica. A religião. A vida desse povo era organizada em ciclos e estruturada pela religião. Os maias realizavam sacrifícios humanos para apaziguar a ira dos deuses. Também tinha sacrifício humano aqui, assim como os astecas. Tempo. Não era medido de forma linear, com presente, passado e futuro. Era uma série de ciclos que se repetiam. Sociedade era composta da elite, responsável por administração, comércio e operações militares, dos guerreiros, funcionários da administração, artistas e artesãos, dos camponeses e dos escravizados prisioneiros de guerra também. Alimentação, milho e cacau. A alimentação era mais fraca também nesse sentido, eles não tinham uma variedade alimentar muito grande, assim como os astecas também não tinham. E os escravizados prisioneiros de guerra também eram escravizados, e alguns feitos sacrifício humano com esses prisioneiros também. Então, temos os incas também. Isso só, gente, são alguns desses povos que viviam nessa América, tá? Que a gente está falando aqui, né? Na América Central, América do Sul, América do Norte. Então, ali tem um mapazinho, né? Então, observe a extensão do Império Inca e as principais características desse povo. Esse é bem bacana porque é o mais próximo nosso aqui do Brasil, tá? Então, o local de origem foi ali Cusco, né? No Peru. Cusco no Peru, população 10 a 12 milhões de pessoas, era muita gente, então era um império grande mesmo, né? Tanto de extensão quanto de pessoas. Expansão territorial, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Então vocês vejam, hoje se você comparar no mapa, como ele era extenso, né, esse império Inca. O governo centralizado do imperador, o Inca que era considerado filho do Sol, então não tinha essa ligação, né? Que esse imperador era considerado filho do Sol e assim por diante. A organização, o império era organizado em ainos, pequenas comunidades formadas por laços de parentesco. Então essas comunidades acabavam tendo uma ligação familiar, um parentesco, e assim era composta essa organização.
Domínio. Populações dominadas permaneciam com os seus governantes, né? E pagavam impostos aos incas. Então eles não mudavam muito aquelas populações que eram dominadas, os governantes continuavam governando, né? E só que pagavam impostos daí para eles. Estradas. Os incas construíram 23 mil quilômetros de estrada que servia para a comunicação. Essa comunicação é interessante, a gente vai conversar na live a gente faz com mais calma, eu falo algumas coisinhas interessantes desse período, mas assim, esse é legal esse da comunicação, porque eles desenvolveram um sistema de correio, que, por exemplo, lá, uma pessoa que trabalhava na comunicação do Inca, ela percorria correndo, digamos que 15 quilômetros, e lá ela passava essa informação para outra pessoa, e essa informação conseguia chegar no destino rapidinho, no mesmo dia ou em questão de horas, ela chegava, mas tudo com o sistema assim de correio de estradas. Então as pessoas corriam e faziam essas trocas de informações. Era bem interessante a organização nesse sentido. Mas a gente vai conversar outras coisas que eu quero contar para vocês sobre os incas, os maias, os astecas. Mita ali consistia em tributos pagos aos incas por meio do trabalho, como construção de obras públicas e cultivo de terras. Agricultura. Os incas aproveitavam os terrenos montanhosos para produzir alimentos nos terraços, né? Cultivavam milho, batata, quinoa, amendoim, abacate. As mulheres teciam roupas utilizando lã de lhama e de alpaca. Então as mulheres faziam parte das roupas, né? Produziam as roupas, e os homens também faziam essa parte de agricultura. E é interessante falar sobre os terraços que eram feitos, né? Então era aproveitado muito os morros, as montanhas, para que conseguisse fazer esse cultivo dos alimentos. Mas isso a gente vai ver tudo na live, algumas informações mais curiosas, assim. Ali temos ali, ó. Então a religião dos incas, então o sol era o principal deus para eles, né? Então o inca, considerado um deus por ser descendente direto do deus sol. Sacrifícios comuns, era feito com lhamas e porquinhos da Índia. Então eram sacrifícios mais comuns, não eram tão radicais quanto os outros que a gente viu. Sacrifícios humanos, realizados às vésperas de guerras e quando ocorria a coroação de um novo Inca. Então não era assim tão comum, né, quanto os demais, mas tinha assim um sacrifício também. Povos da América do Norte, né? Então entre os povos que habitavam a América do Norte, destaca-se os Apaches, os Xios e os Cheyennés. Cada povo tinha características próprias, mas também elementos em comum. Eram nômades ou seminômades. A religião se baseava no culto a elementos da natureza, além de serem povos guerreiros. Então, fala um pouquinho desses povos da América do Norte também, que são os Apaches, que os Apaches acabam sendo o índio também, né? Assim como no Brasil também, a gente vai ver depois na sequência aqui, nossos índios aqui têm culturas, alguns nômades, alguns seminômades, e alguns locais fixos também para moradia. Aqui a gente encerra um pouquinho sobre esses povos aqui, da América, de modo geral. Agora, no próximo sequência vai ser os povos aqui no Brasil, os povos que estavam aqui com a chegada dos europeus, isso que é interessante a gente falar, e a gente está falando aqui também disso, né? Com a chegada dos europeus, tanto na América Central, América do Norte, América do Sul. Então a gente tem lá os ingleses, os espanhóis, os portugueses, que são esses povos que acabaram dominando essas terras e fazendo belas colônias, mas esses são os povos que eles se encontraram ao chegar aqui nessa região. E era um continente novo, tá? Na live eu quero fazer alguns comentários sobre os astecas, os incas, e como deu o desfecho desses povos, como eles foram sendo extintos também após essa chegada dos europeus, tá? É importante falar um pouco das doenças, das batalhas que eles acabaram travando com
e os europeus sempre conquistadores, então estava um pouco à frente também na tecnologia e a nível de batalhas, militarmente falando. Tá? Mas isso a gente vai falar para frente na live e vai ter lá o formuláriozinho, pedir algum exercício, já faço lá certinho e a gente continua daí na próxima aula. Gente, beleza? Um abração, até mais.